Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem deste Shabbat é: escreva uma história de Emuná. Vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Yeshua, eu coloco diante do Senhor a minha vida, as nossas vidas. Nós desejamos te ouvir a tua instrução, não só a congregação, Pai. Eu tenho certeza que o Senhor é capaz de colocar na minha boca palavras que nem estão anotadas aqui agora. Mas o Senhor pode fazer aquilo que o Senhor quiser. Mudar, Pai, os nossos destinos. Faça a tua vontade no nosso meio, Senhor. Dê-nos ouvidos para te ouvir. No nome de Yeshua, me capacita a falar somente aquilo que o Senhor deseja. Dá-nos uma revelação completa, Pai, do que o Senhor tem. Nos faça atentos para ouvirmos a tua voz. Do contrário, nós andaremos errantes nessa terra, o que com certeza não é a sua vontade. O Senhor sempre desejou falar com o homem, mais do que isso, caminhar com o homem, como o Senhor fazia com Adão, ali no Gan Eden, no Jardim do Éden. Fala conosco mais uma vez, eu peço pela tua misericórdia, no nome de Yeshua HaMashiach, e que assim seja. Então, o tema da mensagem de hoje: escreva uma história de Emuná. Nessa paraxá, Hazino, ouçam, Moshe canta ao povo de Israel uma canção que serviu de testemunho e alerta para eles e para os filhos deles. Uma canção profética que relatava a rebeldia de um povo que o Eterno sustentou, libertou e guiou no deserto até a terra prometida, e que declarava a pureza e a perfeição de Hashem em contraste com seus filhos que se corromperam. Em Dvarim, Deuteronômio capítulo 32, versículos 5 e 6, está escrito assim: seus filhos têm agido corruptamente para com ele, e não como filhos. Que vergonha, são geração pervertida e transviada. É assim que retribuem ao Eterno, povo insensato e ignorante? Não é ele o Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? Versículo 18. Vocês abandonaram a rocha que os gerou. Vocês se esqueceram do Elohim, do Deus que os fez nascer. E a profecia segue falando do destino do povo que se rebelou. Da fome, enfermidades, guerras, medo, confusão, tudo isso porque o povo preferiu confiar em deuses estranhos, e o Eterno mostra a eles aonde aquela confiança os levaria. Devarim capítulo 32, versículo 36, o Senhor julgará o seu povo e terá compaixão dos seus servos quando vir que a força deles se esvaiu e que ninguém sobrou, nem escravo nem livre. Ele dirá: agora, onde estão os seus deuses? A rocha em que se refugiaram. Os deuses que comeram a gordura dos seus sacrifícios e beberam o vinho das suas ofertas derramadas. Que eles se levantem para ajudá-los, que eles lhes ofereçam abrigo. Vejam, agora que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim, faço morrer, faço viver, feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Importante também sabermos que naquele dia Moshe subiu ao Monte Nevo e a sua estadia aqui na terra estava praticamente no fim. Irmãos, nós não podemos nos enganar de que se nós não confiarmos no Eterno, nós vamos confiar em alguém. Isso é uma coisa que nós não temos escolha. Você pode falar assim: não, eu desconfio de todo mundo. Então você confia só em você mesmo. Todos nós, sem exceção, vamos confiar em alguma coisa ou em alguém se nós não confiarmos no Eterno. E o Eterno deixou claro isso nessa canção, quando ele diz: agora onde estão os seus deuses e a rocha em que vocês se refugiaram? Se nós não confiarmos, por exemplo, a nossa proteção ao Eterno e as instruções que ele dá para nos proteger, o que ele fala para nós fazermos, acredite, você vai arrumar um jeito de se proteger sozinho. Se você não confiar ao Eterno para ser o seu guia, você vai arrumar alguém para te guiar. E ainda que você não arrume alguém para te guiar, você vai se guiar sozinho. Não tem como nós vivemos nessa terra sem confiar em alguém, ainda que seja em nós mesmos.
Todos nós, então, de alguma forma, estamos escrevendo uma história de confiança. Seja em nós mesmos, seja em alguém, seja em deuses estranhos, eu não sei. Em coisas, até coisas podem se tornar o objeto da nossa confiança. Uma casa pode ser objeto da nossa confiança, um carro, um emprego, um trabalho. O trabalho, eu acredito que é muito comum ser ali, não sei se eu posso colocar como objeto, mas é aquilo que muitas pessoas confiam. Elas depositam a confiança dela, da vida delas, no trabalho. Tem muitas pessoas que fazem, inclusive, da família a sua maior confiança. E não no eterno. Porque nós vamos arrumar, entre aspas, uma rocha para nós ficarmos de pé. Ainda que não seja rocha. Todos nós, sem exceção, que estamos aqui, estamos construindo uma história de confiança. Nós estamos confiando em alguém, em alguma coisa, em alguma situação, em alguma experiência. Nós estamos depositando a nossa confiança. Saiba você que, quanto a isso, nós não temos muita escolha. Ainda que você fale, não, mas eu desconfio de todos, para mim é miséria, eu desconfio de todos, mas então eu te digo, você confia em você. Você confia nas suas escolhas e na sua desconfiança. Todos nós fazemos isso. O povo de Israel, naquele momento, estava por muito pouco, de não ter mais Moshe como seu líder, e Yehoshua já havia sido comissionado, e eles iam escolher ou não, se eles iam confiar ou não em Yehoshua como novo líder deles, se eles iriam obedecer aquilo que o Eterno mandou fazer. E quando nós escolhemos viver uma vida de confiança no Senhor, isso é importante nós sabermos também, porque você pode dizer, a partir de hoje, agora então, eu não quero mais confiar só em mim mesmo, eu quero escrever uma história de emuná no Eterno. Eu tenho áreas na minha vida que eu ainda não entreguei completamente para Ele, que eu ainda não confiei no Senhor. Porque quando você tem áreas na sua vida que você não entregou, é porque você ainda não confia que Ele pode fazer algo grande, que Ele pode fazer algo maravilhoso. Você ainda desconfia se aquilo vai dar certo se você entregar na mão dEle. Você ainda desconfia, será que se eu entregar isso para o Senhor, eu tenho medo se eu me chatear, e se der errado? Não é isso que é emuná? O conflito que nós temos com a emuná, de confiar em algo que nós não estamos vendo, que nós não estamos calculando bem aonde vai dar, onde vai parar aquilo. Então, uma certeza que nós temos que ter é que quem confia no Senhor, quem escolhe entregar a sua vida a Ele, não vai viver uma vida de mediocridade. É importante nós sabermos o significado dessa palavra. É característica do que é comum. Prestem atenção, o que não é ter uma vida de mediocridade. Não tem como nós vivemos uma vida medíocre se nós confiamos no Senhor, irmãos. Não tem como. Então, o que é uma vida medíocre? Medíocre é a característica do que é comum, ordinário, trivial. E nós lemos na versão do Esther, nós lemos aqui o texto da Torá, Moshe dizendo, isto não é trivial. De qualidade média, que não é nem bom nem mal, que é banal. Esse é o significado da palavra medíocre. E você tem que ter isso muito claro para você, que se você confiar no Senhor, a sua vida não vai ser medíocre. Não é isso que o Eterno tem para nós. E Ele fala por meio de Mashiach Yeshua em Resgalos, capítulo 3, versículo 15, um texto que nós conhecemos bem, que é, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro, provado no fogo para te enriqueças, então eu posso ter uma vida medíocre sendo rico, tendo tudo para me sustentar, não tendo falta de nada. E roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez.
e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me aceitei com meu Pai no seu trono. Eu posso ser rico, eu posso ter a minha vida abastada e ter uma vida medíocre. Eu posso ter muitas pessoas à minha volta e ter uma vida medíocre. Os nossos sonhos podem nos afastar dos planos do eterno. E eu não posso entrar pela porta errada. Então, o que Yeshua nos chamou para viver é uma vida onde nós não somos capazes de realizar nada sozinhos. A vida de Emuná, se você quer escrever uma história servindo ao Senhor, e eu convido a todos a fazerem isso, porque é algo maravilhoso, nós somos sempre surpreendidos. Quando você vive uma vida de confiança, você vai se deparar em muitos momentos, quase todos eu diria, onde você não tem a capacidade de realizar. É sobrenatural. É o Senhor que vai fazer. Isso é uma vida de Emuná. A gente não se agrada muito disso, porque a gente quer ter as coisas no nosso controle. Nós queremos ter o controle das coisas, nós queremos saber de tudo. Não é? Isso está em nós. Desde o Éden, eu quero ter o conhecimento do bem e do mal e comer deste fruto. Eu não quero dar um passo sem saber para onde eu estou indo de fato. Eu não quero estar do lado e ir para um lugar que não é meu, um lugar onde eu vou ficar andando como um nômade numa terra que não é minha, quando o Senhor me diz, essa terra vai ser tua. Isso é uma vida de Emuná. Então, uma vida de Emuná não está no teu controle, meu irmão, minha irmã. Você precisa saber disso. Nós temos muitas orações, muitos pedidos diante do Senhor. E o problema, muitas vezes, do nosso pedido é que ele tem que estar debaixo do nosso controle. E aí você não é atendido, porque você já tem aquilo que você quer receber. Quero ler com os irmãos, se quiserem abrir comigo, Lucas capítulo 5, versículo 4. Versículo 4 em diante, Lucas capítulo 5, versículo 4. Vamos ler. Tendo acabado de falar, disse a Shimon: vá para onde as águas são mais fundas. Preste atenção que é a vida de Emuná. O Senhor vai te mandar para onde? Aonde as águas são mais fundas. Preste atenção. E a todos, lancem as redes para a pesca. Shimon respondeu: mestre, presta atenção, irmãos. Presta atenção. Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque é o Senhor que está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Shimon Kefa viu isso, prostrou-se aos pés de Yeshua e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Yaakov e Yohanan, os filhos de Zabtai, sócios de Shimon. Então Yeshua disse a Shimon: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então tem muita coisa acontecendo aqui de uma vez só. Eu acho importante a gente parar e ler com atenção. Porque primeiro o Senhor nos manda para águas mais profundas. Depois ele pede para a gente lançar a rede quando a gente não pegou nada. Quando não está dando certo. Mas quem disse que a vida de Emuná no Senhor, ele vai mandar fazer aquilo que você acha provável que vai dar certo? Isso é vida de Emuná. E não tem saída, irmãos. A nossa vida com o Senhor para servir, sem confiança, é impossível agradá-lo. Não tem como. Então você pode dizer: mas eu tenho dificuldade em confiar. Então, meu querido, você está na base do seu serviço ao eterno ainda. Você precisa arrumar isso. Você precisa confiar e crer que Ele é poderoso para fazer mais do que você imagina. Então, faça como Kefa. Kefa falou: Senhor,
Nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Chamou todo mundo, não conseguiram lidar com a quantidade de peixes. E Yeshua disse outra coisa, talvez ali o processo seria, eu vou ficar rico, se esse homem ficar do meu lado sempre, eu vou sempre pescar muito, eu vou ficar muito rico. E o Senhor Yeshua falou outra coisa aqui, fica tranquilo que você não vai pescar mais peixe agora. Agora eu te digo, de agora em diante, você será pescador de homens. De agora em diante, nós temos de confiar no Senhor e deixar Ele fazer uma obra na nossa vida. Não importa o que Ele quer fazer. E acredite, é o melhor. É o melhor que você pode viver. E cada um de nós vai viver um momento onde a nossa confiança é provada. Todos nós. E isso não vai ser uma vez só, não. Todos nós passamos por momentos onde nós vamos confiar. Em quem você vai confiar? E não se trata assim, eu não confiei no Senhor. Então em quem você confiou? Porque você confiou em alguém. Com certeza você confia em alguém. Kefa se deparou com um momento onde ele não podia mais confiar na força dele. Nem na sua experiência como pescador, nem no tempo, nem nas frustrações. E foi apresentado para ele um novo caminho. Se nós olharmos para a vida de Yitzhak, vemos que ele também precisou exercitar a emuná dele, ainda que ele fosse o primogênito de Abraão, o filho da promessa. O filho da promessa. Nós sabemos que Yitzhak, até o momento que ele conheceu a sua esposa, ele ficava na tenda da sua mãe. E foi enviado um servo para que fosse buscada a esposa dele. E ele teve um momento, irmãos, que Abraão não ia estar com ele a vida toda. Ele teve que exercitar a emuná dele também. Todos nós vamos ter que exercitar a nossa emuná. Abraão não estaria com Yitzhak a vida toda. E nem poderia levá-lo para a vida eterna. Yitzhak ia ter que fazer a escolha dele. Em Bereshit capítulo 26, versículo 1 ao 6, está escrito assim: houve fome naquela terra. E eu acho interessante o que foi registrado aqui, por meio de Moshe. Houve fome naquela terra como tinha acontecido no tempo de Abraão. Só que quem que estava enfrentando esse momento agora? Era Yitzhak. Ele teve que ter a experiência dele para confiar no eterno, para que a vida dele não ficasse em base na vida do pai dele. Ele teve que confiar. Por isso Yitzhak foi para Gerar, onde Avimelech era rei dos filisteus. E o Senhor apareceu a Yitzhak e disse: não desça para o Egito. Procure estabelecer-se nessa terra, a terra que eu lhe indicar. Permaneça mais um pouco aqui, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque, atenção, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. O que o Eterno estava dizendo para ele? Seu pai fez as coisas do modo certo, você tem que fazer também. Faça você também. Não pense que porque seu pai fez, você vai herdar tudo que eu prometi para ele. Faça você também. Assim Yitzhak ficou em Gerar. O Eterno deixou bem claro para ele: todas as promessas iriam se cumprir se ele também se colocasse na posição de servo. E o mesmo ocorreu com Yaakov. Yaakov também precisou escrever a história dele de confiança. Bereshit capítulo 28, versículo 1 em diante. Então Yitzhak chamou Yaakov, deu-lhe sua bênção, ele ordenou: não se case com uma mulher cananeia, vá para Padan Aram, a casa de Betuel, seu avô materno, case-se como das filhas de Lavã, irmão da sua mãe, que o Elohim Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos, que ele dê a você os seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Elohim a Abraão.
Então Isaac despediu Jacob e este foi para Padã Aram, a Lavan, filho de Betuelo, o arameu, e irmão de Rivca, mãe de Jacob e de Esav. Aqui, irmãos, é importante nós entendermos que a emuná, muitas vezes, ela vai pedir de nós movimento. Nós teremos que sair de um lugar que nós podemos dizer, esse aqui é o lugar mais cômodo para mim, é o melhor lugar para mim. E muitas vezes o Senhor vai falar, eu quero que você vá para outro lugar. Eu já compartilhei com os irmãos aqui, que quando eu ia escolher o lugar que congregar, era um lugar muito mais próximo da minha casa. Era um lugar muito mais próximo da minha casa. Então, na época eu ia congregar em um lugar que era em Santo André e o Senhor me levou para o Bom Retiro. Era muito mais longe. Era muito mais longe. Uma vez me perguntaram assim, você faz isso todo sábado? Eu faço toda sexta-feira à noite, todo sábado de manhã, volto só no final do dia. Eles falaram, porque para eles era muito estranho aquilo, porque eu tinha muitos lugares que aos olhos deles era tão próximo da minha casa, e eu sempre congreguei muito próximo, na verdade na minha casa era uma congregação. Então não precisava nem... Eu me trocava, subia as escadas e eu estava na igreja. E quando o Senhor me moveu para outro lugar, era um lugar que a gente pegava muito trânsito, e eu não era o único a fazer esse trajeto longo também, tô falando um pouco do que eu vivi, e era um trajeto muito mais longo, às vezes, principalmente no sábado de manhã, era um horário mais de pico, e as pessoas, infelizmente, trabalham no sábado, não é? Elas não têm muita escolha no nosso país, então a rodovia que nós passávamos ficava em obras durante o Shabat pela manhã. Não sei, eles escolhiam o Shabat para isso porque eles devem imaginar, é o horário que tem menos gente. Então eu pegava muito trânsito às vezes, eram muitas obras, mas o Senhor me chamou. Ele me chamou para estar em outro lugar. Era um lugar mais longe? Era um lugar mais longe. Mas Ele fez o melhor na minha vida. O melhor na minha vida. A emuná vai demandar que eu deixe para trás aquilo, tudo que aparentemente me traz segurança. Fiz por muito tempo esse trajeto, também eu fiz de moto. E até o Senhor falar, cai, deixa a moto para trás. E eu deixei. Foi uma palavra que o Senhor deu para mim. E eu deixei. A moto me livrava do trânsito, do desconforto de ficar parando, indo, parando. Era muito mais rápido. Era muito mais barato também. Mas o Senhor falou, não chega de moto. Então, o que eu podia fazer na época? Eu vou confiar em mim mesmo. Eu vou continuar andando de moto. Eu não vou para o lugar onde o Senhor mandou eu ir. Eu vou escolher um lugar próximo da minha casa. E eu não vou fazer o que o Senhor mandou eu fazer. Porque, afinal de contas, é melhor. É melhor que eu esteja em um lugar próximo da minha casa. Olha, é melhor que eu ande com este veículo. Eu não vou pegar trânsito. Olha, é melhor que eu vou economizar. Eu vou poupar tempo. Eu vou poupar esforço. É melhor eu fazer isso. Quanto esforço eu faço? Eu não preciso ficar fazendo isso. Para que eu vou continuar fazendo isso com a minha vida? Para que eu vou ficar suportando essas coisas? Eu vou fazer o que eu quero e vai ser muito bom para mim e para minha família. Eu ia confiar em mim mesmo. Em quem você está confiando hoje, meu irmão, minha irmã? Qual a história que você está escrevendo de emuná, de confiança? Em quem você está confiando hoje? Uma das coisas que eu também vivi é que eu não cantava. Não cantava. A não ser na minha casa, mas eu não cantava como ministro de louvor. Eu tocava, isso eu sempre fiz. E eu tinha muita dificuldade em cantar e tocar ao mesmo tempo. Até que o dia, falaram, puxa, você podia tentar. E eu falei, não consigo. Até que um dia eu cantei, irmãos. Nunca mais parei. Nunca mais parei. Claro que era uma posição de conforto eu só tocar. Muito menos responsabilidade. Não precisava ensaiar o canto, só ensaiava a parte musical, a parte instrumental. Acabou. Para que eu vou me colocar em mais um compromisso? Vocês entendem que a confiança no eterno é algo que vai contra o que você pensa, o que você quer, muitas vezes? Cara, mas eu sempre quis fazer isso. Baruch Hashem. Tem gente que não. Eu era uma das pessoas que falava, eu não vou cantar nunca. Uma vez falaram assim para mim, olha, a voz dele é boa. Minha mãe falou, a voz dele é boa, canta ali pro tal pastor, ele toca, ele vai ver, ele vai avaliar. Meus irmãos, eu fiquei com tanta vergonha.
com tanta... A voz nem saía. Eu morria de vergonha de cantar na frente dos outros. Eu tinha muita vergonha de cantar na frente dos outros. E o Senhor foi tratando comigo. Emuná, confiança nele. Eu quero trazer aos irmãos um entendimento sobre a vida de Yaakov, sobre o quanto a nossa emuná, a nossa confiança, a nossa vida com o Senhor, ela é ímpar, ela é intransferível. Isso tem que ficar muito claro para você. Foi algo que eu errei muito na minha vida. Eu sempre me comparei com os outros. Eu sempre exerci uma opressão em cima de mim. Por que eu não sou igual àquele? Por que eu não falo como este? Por que eu não oro como aquele? Por que aquela pessoa ministra de um jeito que eu queria tanto ter essa desenvoltura, eu queria tanto ministrar como essa pessoa? Olha, aquela pessoa toca e a pessoa imersa na rua, eu queria ter, e eu ficava olhando e desejando, não era uma inveja, eu menosprezava, eu falava, eu não tenho isso. Senhor, eu não tenho isso. E eu sempre exerci muita comparação, até que eu aprendi que a minha vida com o Senhor, ela é intransferível. Eu não posso, inclusive, impor o que eu vivo para os outros. Porque cada pessoa tem um ritmo diferente. Eu aprendi a respeitar isso, irmãos. Respeitar a minha família. Eu exerci uma opressão no meu lar. Por que você não ora como eu oro? Por que você não lê como eu leio? E fazia isso com todos que estivessem próximos de mim, que me desse algum tipo de liberdade. Por que vocês não fazem isso? E eu ia fazer algum propósito diante do Senhor, eu convocava todo mundo. E tudo bem que era uma escolha, mas quem não fizesse a escolha, eu olhava feio. Olha, tá vendo essa pessoa de pouca fé? Então, eu aprendi a não exercer esse tipo de opressão sobre os outros e nem sobre mim mesmo. Porque às vezes o que o Senhor vai falar com você, Ele vai falar para você fazer. No tempo que você tem que fazer. Do modo que você tem que fazer. Existe um tempo para mim e um tempo para o meu irmão. Porque sabe o que acontece, irmãos? Quando é a nossa vez do Eterno ser misericordioso em aguardar a gente se arrepender, tudo bem. Agora, quando é o outro se arrepender, a gente não quer esperar. Tem que se arrepender agora ou vai para o inferno. Então, o que aconteceu com Yaakov? Bereshit ainda capítulo 28, eu vou pedir para os irmãos deixar aí marcada essa página, nós vamos voltar para ela. Em Bereshit capítulo 28, versículo 10, Yaakov partiu de Beersheba e foi para Harã, que era a região onde estava Padan Aram também, a região onde estava Lavã. Só que Harã, se vocês se lembram, é a terra de onde Abraham saiu. Abraham saiu de lá. Então, capítulo 28 de Bereshit, nós vamos voltar, deixa ele marcado. Se nós vermos Bereshit capítulo 24, versículo 5 ao 8, está escrito assim, o servo lhe perguntou, e se a mulher não quiser vir? Porque nós estamos aqui na situação onde Abraham chamou o seu servo para buscar uma esposa para Yitzhak. E se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar o seu filho de volta à terra de onde tu vieste? Cuidado, disse Abraham. Prestem atenção, cuidado. Não deixe meu filho voltar para lá. Uma direção que o Senhor deu para Abraham. Não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor Elohim dos céus, que me tirou da casa de meu pai, da minha terra natal, que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu malaco, o seu mensageiro diante de você, para que você de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você está livre do seu juramento, mas não leve meu filho de volta para lá. Direção do Senhor. Com Yaakov, irmãos, muita coisa foi diferente. Porque enquanto Abraham errou descendo para o Egito e Yitzhak foi alertado, não desça para o Egito, com Yaakov, o que aconteceu? Bereshit capítulo 46, versículo 1 ao 4, Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Beersheba, ofereceu sacrifício ao Elohim de Yitzhak, seu pai. Talvez ele lembrou, puxa, onde eu estou indo, Senhor? Meu pai foi alertado para não voltar para o Egito. E Elohim falou a Israel por meio de uma visão noturna, Yaakov, eis-me aqui. Respondeu ele, eu sou Elohim, Elohim de seu pai. Disse ele, não tenha medo de descer ao Egito.
porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. Isso se cumpriu. E a mão de Yosef fechará os seus olhos. Uma direção para aquele tempo, aquele momento. Para aquele momento. Para aquela pessoa. Voltando a Bereshit, capítulo 28, versículo 11 em diante. Chegando em determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, seu topo alcançava os céus. E os malachim, os mensageiros de Elohim, subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: eu sou o Senhor Elohim de seu pai Abraão, o Elohim de Yitzhak. Darei a você e seus descendentes a terra em qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, que se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Estou com você, cuidarei de você onde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Lembra que eles estavam indo na direção de Harã? Não deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Versículo 20. Então Jacob fez um voto dizendo: se Elohim estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me comida, roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Elohim. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Elohim, de tudo que me deres, certamente darei o dízimo. Até aqui. Nós vemos que o Eterno teve que confirmar a aliança e dizer: Jacob, eu sou o Elohim do seu pai, sou o Deus do seu pai, do seu avô. Eu estou contigo, eu vou trazer você de volta. Eu vou trazer você de volta. A sua história de confiança, prestem muita atenção. A sua história de confiança de Emuná, ela é única e intransferível. E você precisa buscar o Senhor. Você precisa buscar os sinais dele. Em quem que você está confiando? Se você viver pela confiança, você vai experimentar grandes coisas. Isso sim é para todos. Isso é para todos. Uma vez, quando o Senhor me chamou para trabalhar na obra, na rádio, eu sonhei 2 vezes, irmãos, para trabalhar na rádio. 2 vezes. E num sonho eu estava já como locutor. Eu tive a visão fazendo locução. Eu tinha alguma pretensão de fazer isso? Não. No outro sonho, eu fazia um outro tipo de trabalho, de prótese, e eu nunca nem quis fazer aquele tipo de trabalho. Os 2 sonhos se cumpriram. Os 2. Mas eu tive que me posicionar. Muitas vezes o Senhor fala conosco e nós nos demoramos a nos posicionar. Nós ficamos demorando para fazer aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Nós ficamos deixando mais para frente, deixa mais para frente, deixa mais para frente, deixa mais para frente. O Senhor, esses tempos, tem pouco tempo isso, o Senhor estava me chamando para fazer um jejum de mais de um dia. De mais de um dia. E eu fui deixando mais para frente. Deixa mais para frente isso, vamos ver quando for o melhor momento. Deixa eu sair um pouco mais para frente. Até que chegou um momento em que eu abri o canal do YouTube, primeira mensagem que veio era o poder do jejum. Aí eu saí da minha da sala, peguei, abri o celular para pegar outra coisa, eu abri o Instagram. Quando eu abri o Instagram, primeira coisa era um pastor que eu sigo, ele falando assim: e aí, vamos jejuar? Eu falei: Senhor, agora não dá mais, vou ter que começar agora. Era 10 e pouco da manhã, eu comecei naquele momento, falei: a partir de agora eu já não como, porque tem alguma coisa acontecendo na minha vida. E eu quero contar um testemunho. E eu ficava orando nesses 2... Foram 2 dias só. E no segundo dia eu já estava com bastante fome. Não tenho isso por costume, por prática. E eu estava rodando a minha casa, orando. E aí minha filha começou a orar comigo. Você quer que eu ore com você? Ela perguntou. Eu falei: quero, pode orar comigo. E ela orando. Orando, colocando as coisas. Inclusive uma das orações dela se cumpriu. Ela pediu algo: Senhor, traga tal pessoa e tal família. A família veio, depois de muito tempo, sem vir para Beit, a família veio a família toda. E eu falei: está vendo? A gente orou sobre isso, né? Ela: tá vendo? Eu orei. E é interessante porque quando estava acabando o horário de eu entregar o jejum, falei: filha, agora o pai vai
Tá bom, né? Não, pai, vamos orar mais. Meu filho, o pai tá com fome, preciso comer. Não, agora a gente precisa orar mais, vamos colocar essas coisas. Tá bom, então só mais uma voltinha. A gente vai orar e terminar. Isso pra mim, aquilo ali valeu tudo, irmãos. E eu tenho certeza de que o Senhor tá me chamando para outras coisas. Além de mais jejum. Além de mais jejum. E eu tô dando um passo de cada vez, eu não quero me adiantar em nada. Quando o Senhor me chamou para mudar de profissão, você acha que eu queria? Deixar a profissão que eu fazia há mais de 10 anos já. Tava dando certo. Ia dar certo. Mas o Senhor me chama para algo novo. O que o Senhor vai falar com você é particular teu. É teu. E vai ter uma escolha que você vai ter que fazer. Em quem você vai confiar? Que história que você está escrevendo? Porque o tema dessa mensagem era para todos. Todo mundo está escrevendo uma história de confiança. Todos. Todos estão confiando. Algumas pessoas confiam 100% a sua vida na mão de um homem e uma mulher. E não confiam no Senhor. Porque se esse homem e essa mulher não estiver na vida deles, o que eles vão fazer? Dá para eu pensar nisso? Se não for em Yeshua, meu irmão, minha irmã, nós estamos perdidos. Perdidos. Por isso que não dá nem para julgar os discípulos quando Yeshua morreu. O que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer? Ele morreu. Falei para vocês que era melhor que ele não morresse. Confiança. Uma vez eu tive uma situação, quero compartilhar com os irmãos também. Eu estava passando por um momento difícil com alguns irmãos e a gente não estava se entendendo. Uma confusão sem pé nem cabeça. Espírito de confusão mesmo que entrou. E eu estava conversando isso com a minha esposa na minha casa e aquilo estava se transformando em Lashon Hará, em uma língua má. Porque a gente começou a falar mal. E do nada, um enxame de marimbondos começou a fazer um ninho na janela do quarto da Liv. Na janela. Porque a gente começou a escutar um barulho. Eram tantos que dava para ouvir o barulho deles. Falei, o que é isso, Carol? Não sei. Quando eu cheguei no quarto da Liv, de onde vinha o barulho, eles estavam fazendo... Era um enxame, eram muitos. E eles estavam fazendo um enxame na janela. Aí, eu peguei 2 potes de veneno e saí lá como um guerreiro, tacando veneno em tudo, fazendo aquela fumaceira, saindo correndo logo em seguida. Falei, pronto, resolvi o problema. Voltamos para a conversa. Irmãos, não passou 5 minutos, eles só mudaram de lugar, eles foram pro meu telhado. E aquele enxame em casa, eu falei, Carol, nunca vi isso, vem ver. E eles vindo, eu não sei de onde eles foram enviados, mas eles vinham a centenas, e eles pousando no telhado e fazendo assim, uma construção, recorde. Eu falei, isso aqui não vai poder ficar. E de novo eu comecei lá a jogar veneno em tudo, corri para dentro de casa. Eu falei, vamos orar, porque eu sei porque isso está acontecendo. A gente está falando mal dos outros. Eu orei, eu falei, agora a gente vai lá com as pessoas, a gente vai conversar com elas. Saímos de casa no mesmo momento. Falei para as pessoas, falei, posso conversar com vocês? Pode. Conversamos, resolvemos, cheguei em casa, cadê os marimbondos? Sumiram. Agora, sabe o que eu podia fazer com isso? Coincidência. Bora no meio do mato, pô. Tô no meio do mato, isso aí acontece todo dia. Todo dia tem uma casa com enxame de marimbondo na janela do filho. Todo dia. Principalmente quando tá falando mal dos outros. Sabe o que acontece com a gente? A gente confia nas coincidências. Eu confio que isto é uma coisa casual. Que eu vou andar pela rua e vai vir um enxame de marimbondo em cima de mim. Não um, mas centenas de uma vez só. Isso é coincidência. Eu posso escolher na minha vida em olhar para as situações que eu vivo e falar, não, isso aqui é tudo coincidência, ou eu posso olhar, isso aqui tem alguma coisa errada. E ainda que se não tiver, mesmo assim, Senhor, eu estou aqui para me arrepender, eu posso mudar isso? Sabe um exemplo de uma pessoa que confiava nela, confiava nas probabilidades ou o que quer que seja? Shaul, o rei. E eu quero ler com os irmãos, se puderem abrir, nós acompanharmos juntos, 1 Samuel Aleph, capítulo 13, versículo 7.
Shmuel Aleph, capítulo 13, versículo 7. Aqui para nós darmos um contexto. O Shmuel chegou para Shaul e falou: o Senhor está te ungindo sobre rei, está te separando para ser rei. E você vai ter que fazer algumas coisas. E ele dá uma série de sinais. Uma série de sinais. Você pode ler isso, versículo 1 a 8. São todos os sinais que o Eterno está dando. Olha, você vai para tal lugar e você vai encontrar com 2 homens que vai estar com tal coisa e vai falar com você. Depois vai ter 3 homens que vai estar com tais alimentos, eles vão dar, você come. Depois você vai encontrar com homens do Senhor, você vai ser cheio do Espírito Santo, da Ruach HaKodesh, e vai acontecer tais e tais coisas. E o último sinal: vá para tal lugar e espere 7 dias. Vai para tal lugar, 7 dias você tem que me esperar e nós vamos fazer um sacrifício ao Senhor. E acredite, meu irmão, minha irmã, 7 dias pode acontecer muita coisa para tirar você do caminho. 7 dias pode acontecer muita coisa para tirar você do caminho. E o que aconteceu nesses 7 dias? Em Shmuel capítulo 13, versículo 7, alguns hebreus até atravessaram Iarden para chegar até Adgad, porque estava acontecendo uma guerra, os filisteus estavam se posicionando, eram muitos. Shaul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo, não é? Em algumas traduções está seguiam tremendo, ou linguagem de hoje, o povo dali estava apavorado. E passou 7 dias, o que aconteceu com Shaul? Falou: meus soldados estão se dispersando, estou ficando sozinho, eu não vou. Irmãos, ele não falou isso, mas é o que aconteceu, ele não confiou na palavra de Shmuel, na palavra do Senhor para ele. E o que ele fez? Foi lá, sacrificou. Vamos para o capítulo 13, versículo 12 agora em diante. Pensei, ele estava se justificando, nós vamos falar um pouco sobre isso também. Agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso, presta atenção que ele vai falar, senti-me obrigado a fazer o holocausto. Em algumas traduções, forçado pelas circunstâncias. Você já tomou uma atitude forçada pela circunstância? Acho que todos nós. Tomar uma atitude forçado pela circunstância. Irmãos, isso segue a gente. Eu não sei como foi na hora que Adão comeu fruto, se foi forçado pela circunstância. Toma, come desse fruto, porque eu comi. Forçado pelas circunstâncias. Em outras traduções, me senti pressionado. Teve uma tradução que eu gostei. Por isso eu me atrevi. Passei por essa situação, por isso eu me atrevi. Disse Shmuel: você agiu como tolo. Desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Elohim, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Isso aqui é uma vida de confiança. O que o Senhor te dá, ninguém vai tirar de você. Ninguém vai tirar o que ele vai te dar. Ninguém. O que ele te dá é teu, só ele pode tirar. Só ele vai tirar. Para te dar algo melhor, algo maior, algo que cabe melhor naquela situação. O que o Senhor te dá, ninguém tira. Talvez você esteja buscando por um futuro, está buscando por algum futuro profissional, algum estudo, alguma área, e você está orando. Se você esperar o Senhor falar com você, o que Ele te der, ninguém vai tirar. Ninguém. Nisto nós temos uma grande lição, porque o que aconteceu aqui com Shaul, ele se justificava dos erros dele, irmãos. Quem se justifica dos erros não vai mudar de vida. Porque, afinal de contas, a pessoa fala: as circunstâncias me levaram a agir daquele jeito. As circunstâncias me levaram a tomar essa atitude, atitude X. Depois, Shaul passou por uma situação de prova, a segunda prova dele, em 1 Samuel. Vamos para o capítulo 15, Shmuel Aleph, capítulo 15. Versículo 12, onde o Eterno deu para ele a instrução. Vou resumir o texto aqui. O Eterno deu para ele a instrução: olha, por meio de Shmuel, nós vamos agora exterminar os amalequitas. Eles atacaram o nosso povo enquanto eles estavam vindo para Canaã.
E você não tem que poupar ninguém. E o que Shaul fez? Ele poupou o melhor do gado e o rei. Vamos ler capítulo 15, versículo 12. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Shaul. Mas lhe disseram, olha, Shaul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. E vamos parar aqui, sabe por quê? Porque enquanto você continuar confiando nas suas vontades, vai chegar uma hora que a sua vontade vai ser um monumento, um ídolo. Um ídolo. Você está ouvindo uma pessoa falar, ele tem ministrado na Inglaterra, e ele falou que uma das coisas que ele mais enfrenta lá, principalmente com os jovens, é que eles dizem o seguinte: eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E eu tenho que correr atrás do que faz bem para mim. O que você está pregando vai fazer bem para mim? Ele estava compartilhando, ele falou assim, se as coisas continuarem assim na Inglaterra, vai acabar tudo. Porque isso é crescente. É cada vez mais crescente. E eu tenho ministrado para os jovens, eles falam isso. Não, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Eu tenho que buscar aquilo que vai me fazer bem. E o que acontece com uma pessoa que segue fazendo aquilo que ela acha que é certo e se justifica dos seus erros? Ela ergue um monumento em sua própria honra. E depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Shaul disse, o Senhor o abençoe. Da outra vez, o encontro foi do mesmo jeito, irmãos. Shalom, ele chegava e cumprimentava, como se nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse confiado em si mesmo. Como se ele não tivesse desobedecido. E ele diz o seguinte, segui as instruções do Senhor. E aí Samuel vai falar para ele, então que balido é esse de gado que eu estou ouvindo? Você seguiu mesmo? Vamos para o versículo 24, ele vai repetir o erro dele, ele diz o seguinte, pequei, disse Shaul, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu, tive medo dos soldados e lhes atendi. Está se justificando de novo. Se justificando. Para todos que querem exercer, irmãos, emuná, querem escrever uma história de emuná, vai ter que ter seu caráter transformado e não vai poder ficar se justificando mais. Do contrário, você vai confiar em você. Você vai dar um jeito de confiar em você. Então, mas é que eu fiz isso porque na verdade aconteceu aquilo. Então eu me atrevi a fazer isso. Eu fui constrangido a tomar essa atitude. Eu me senti, eu fui compelido a isso. Eu fui praticamente empurrado a fazer essa escolha. E enquanto nós nos justificarmos, nós não vamos confiar no Senhor. Nós não vamos. Porque, irmãos, para nós termos a nossa vida transformada, a gente tem que confiar nele. Sabe, isso acontece muito em casamento, em família. Tem que confiar no Senhor para lutar pela família. Porque se você for seguir seu instinto, você não vai querer lutar por ninguém. Você vai querer lutar por você. Você vai ser a pessoa mais importante da sua vida. Você não vai pensar na sua família, você não vai pensar nos seus irmãos, não vai pensar no lugar que você congrega, você vai pensar em você. E se aquilo tá te dando desafeto, você fala, eu vou largar, vou abandonar todo mundo e vou seguir com a minha vida. E você vai ter que confiar quando o Senhor falar, não, você fique aqui, eu quero que você lute por eles. Aí você vai ter que confiar nele. Para lutar por vidas. Para lutar por famílias. Confiança. Você acha que é todas as vezes que eu quis lutar? Pelo casamento, pelo meu casamento. Tinha vezes que eu olhava e falava, não estou aguentando mais isso. Vou ficar de cara feia pelo menos uns 3 dias. 3 dias acho que tá bom de cara feia. Para ver o quanto, para que ela perceba o quanto eu estou sofrendo. E aí eu saía do cômodo, colocava uma ministração e o Senhor começava a falar, vai lá, volta, se arrepende e conversa. Vai lá e te arruma. Se arruma. Muda o seu procedimento. E aí, sabe o que eu tinha que fazer? Exercer confiança. Senhor, eu confio. Se o Senhor está mandando eu fazer isso, é o melhor. Pai, é o melhor. E eu sempre vi o quanto era o melhor. O quanto é o melhor. Porque se nós não confiarmos, a gente vai ficar brigado com todo mundo. A gente quer se dividir, quer se apartar. E não foi para isso que o Senhor chamou a gente. Confiança. Você confia no Senhor. Você confia nele. A sua vida. Não se justifique dos seus erros. Mas tenha uma vida transformada. Senhor, eu estou errando nisso. Me ajuda, eu não quero mais fazer isso. E para de se justificar. Para de se
se justificar. Para nós mudarmos, nós temos de confiar no Senhor. E deixarmos que Ele nos dê direção em como dirigir a nossa vida. Irmãos, do contrário, sabe o que a gente vai ficar fazendo? Vai continuar falando a mesma coisa. Acaso agora eu sou guardião do meu irmão? Não foi isso que Caim disse? Agora eu sou guardião do meu irmão? Eu fiz isso por causa dos soldados, eu fiz isso porque você demorou para chegar e eles estavam se dispersando. Foi o que Shaul disse para Samuel: olha, você demorou. E o que aconteceu? Eles estavam morrendo de medo. Eu não sabia o que fazer para segurar esse povo do meu lado. Então eu ofereci o sacrifício. Eu tinha outra escolha. Tinha, confiar no Senhor. Construir uma história de emuná é passar por muitos processos de transformação, de confiança nele. Uma vida de emuná é cheia de processos, onde nós temos de aprender com cada um deles. E eu me recordei, inclusive, trouxe para os irmãos, Melachim Aleph, 1 Reis, capítulo 21, versículo 27, quando Ahav ouviu as palavras de Eliarro, ele rasgou as suas vestes, se vestiu de pano de saco, e ele agia com mansidão, e o Eterno falou com Eliarro: olha, você viu como Ahav se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. Quando nós não justificamos os nossos erros, mas nos arrependemos, o Eterno é poderoso para mudar o nosso destino. Ele é poderoso para mudar o nosso destino. Isso aconteceu também com Manassés, com Manassés. Foi um rei mau, um rei perverso. Tudo que ele podia fazer para desviar o povo, ele fez, irmão. Só que o que aconteceu com ele? Vamos ler Divrei Hayamim, 2 Crônicas, capítulo 33, se quiserem abrir, para nós acompanharmos, lermos juntos. Se nós quisermos ter o nosso destino mudado, a minha vida está assim, eu não sei o que fazer, se arrependa diante do Senhor, coloque sua vida diante dele. Divrei Hayamim, 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 10 ao 13, o Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas eles não deram atenção. Por isso, o Eterno enviou contra ele os comandantes do exército do rei de Ashur, da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia, Babel. Em sua angústia, pensa que é só Davi que fazia isso? Em sua angústia ele buscou o favor do Eterno, o seu Elohim, e humilhou-se muito diante do Eterno, do Elohim dos seus antepassados. Quando ele orou, o Eterno ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Eterno, que Hashem, é Elohim. E ele foi vô de Josiarro, de Josias, um rei do Senhor, um rei do Eterno. Eu não preciso nem citar aqui Shaul HaShaliach, que se converteu também. O Eterno pode mudar destinos, nós podemos. Todos nós podemos escrever uma história de emuná no Eterno, todos, a partir de agora. É uma escolha. E não adianta falar: não, eu vou escolher não confiar em ninguém. Você está confiando em você mesmo. Você está confiando em alguém. Para nós finalizarmos, a emuná, o Senhor vai nos dando de acordo com aquilo que nós podemos suportar. Ele dá a cada um aquilo que nós podemos administrar, aquilo que nós podemos suportar, e nós vamos construindo. A emuná se constrói, irmãos. A emuná você vai construindo passo a passo, pouco a pouco, um tijolinho de cada vez. E Yeshua falou sobre isso em Matitiyahu, capítulo 7, versículo 24. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Então, quem escuta o Senhor, confia nele, põe em prática o que ele está mandando, e precisa de confiança para isso, é uma pessoa que está construindo uma casa. Você vai construindo um cômodo de cada vez. Um cômodo de cada vez. Sabe, talvez o que Shaul fazia, o rei,
Talvez ele pensasse, eu vou agir pela fé, eu vou agir com confiança, e eu mesmo vou fazer o sacrifício. Não sei se ele podia pensar essas coisas. Não, nós vamos fazer as coisas e vai dar certo. Mas Samuel disse para ele, você está agindo como um tolo, fazendo isso. A emuná você constrói pouco a pouco, o Senhor vai te chamando. Você vai tomando uma atitude a cada dia. A cada dia. No início da minha conversão, eu fazia vários propósitos. Olha, eu vou ficar uma semana sem assistir aquilo, sem assistir, sem mexer no computador. Eu ia fazendo vários, pouco a pouco. E o Eterno ia me dando revelação, porque eu gastava meu tempo, muito tempo, lendo as Escrituras. Teve um momento que eu falei assim, Senhor, eu não estou conseguindo dormir, sozinho, escuro. Eu fiz um propósito, eu falei, eu vou dormir. E eu, como eu disse, a igreja ficava na minha casa, em cima, onde já um dia foi uma garagem. Eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dormir sozinho lá em cima na igreja, vou apagar as luzes, vou dormir lá. E eu fiquei lá fazendo isso uma semana, para espantar aquele medo de mim. Um passo de cada vez. Construa um cômodo de cada vez na sua vida. Yeshua disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios. Preste atenção, porque isso aqui não é uma escolha. Vai cair a chuva. Vai transbordar os rios. Vai soprar os ventos contra esta casa. Isso não é uma escolha. Está aqui, está escrito. Mas a casa não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é um insensato, né? Lembra da palavra de Samuel? Age como um tolo. E interessante, é o que eu falei, incredulidade também é uma construção. Não tem como você não confiar em alguma coisa. Se você não crê no Eterno, em Yeshua, você vai construir uma casa também. Você vai construir uma casa. Olha, eu posso não confiar em ninguém e não construir uma casa. Não tem como, você vai construir uma casa. Em algum lugar. Yeshua diz, quem ouve as minhas palavras e não pratica é um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E aí não tem escolha também. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Aqui no contexto, se nós lemos no contexto, os versículos anteriores, versículo 20... Assim pelos seus frutos conhecerão a árvore. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ou seja, as pessoas estavam trabalhando, estavam fazendo. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muito me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Então a construção ela ocorre. Em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A construção ela vai acontecer. O que você está construindo na sua vida, meu irmão, minha irmã? Qual é o futuro que você está construindo? Aonde você está construindo a sua casa? Aonde você está construindo a sua casa? No nome de Yeshua, a partir de hoje o Senhor nos chama para confiarmos nele e escrevermos uma história de emuná com alicerces sobre a rocha. Dê um passo de cada vez, na direção do Senhor. Para de se justificar, para com isso, coloca, Senhor, eu tenho agido assim, 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 eu tenho feito o mal, muda a minha vida. Acabe se arrependeu e a vida dele, o destino dele foi mudado, irmãos. Imagina como é que foi para Eliarro aceitar isso. Foi tão perseguido por causa de Acabe. Você pode mudar o seu destino. Quebra o orgulho. Orgulho é uma coisa que é um muro na nossa vida. Quebra esse orgulho. No nome de Yeshua. Eu quero reler um texto que o Rosh Carlos leu aqui durante o serviço. Ele leu Tehillim, capítulo 33, Salmos. Capítulo 33, versículo 18. Vamos ler do versículo 16. No versículo 16, falou muito comigo. Tem muito a ver com o que o Senhor me trouxe para ministrar aqui. Um rei não é salvo pelo tamanho do seu exército. Prestem atenção. Prestem atenção. Um rei não é salvo pelo tamanho do seu exército. E um homem forte nada consegue pela sua força.
O cavalo não garante vitória, nem mesmo sua força é refúgio seguro. Mas os olhos de Hashem assistem àqueles que o temem, aqueles que esperam por sua graça, para resgatá-los da morte e mantê-los vivos em época de fome. Nós esperamos em Hashem. Ele é o nosso socorro e escudo. Nele, nosso coração se regozija, pois confiamos em seu santo nome. E que a tua misericórdia, Hashem, esteja sobre nós. Por quê? Porque confiamos em ti. Confie no Senhor a sua vida. Escreva uma história de Emuná. Ele é poderoso para mudar qualquer destino. Até o de Ahav, Menashe, Shaul HaShaliach. Ele é poderoso para mudar destinos. Seja forte, confie no Senhor. No nome de Yeshua Mashiach. No pôr do sol de hoje, depois do Shabat, estaremos celebrando Seudat Mashiach. Lembrando também que no pôr do sol de amanhã, domingo, dia 9/10, estaremos nos reunindo aqui na Beit para celebrar a festa solene de Sukkot, cabanas, tabernáculos, com transmissão pela internet a partir das 18 horas. É importante ressaltar ainda que na segunda-feira, ou seja, a partir do pôr do sol do domingo, é um dia solene, é um feriado, um dia de descanso. Vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Yeshua, coloco diante do Senhor as nossas vidas. Meu Pai, te dou graças. Tudo que o Senhor ministrou, tudo que o Senhor deseja que coloquemos em prática. Pai, me ajuda, eu falo por mim. Me ajude a colocar em prática tudo que o Senhor tem me chamado para fazer. Nem sempre, Pai, é o que eu espero. Eu confesso isso diante do Senhor, Pai. Minha mente é tão limitada, mas eu me abro para o melhor do Senhor para minha vida. E eu abro para a expansão da minha mente, expansão do meu coração. Expansão, Pai, do ministério que o Senhor tem me colocado. No nome de Yeshua. Tudo que o Senhor tem nos chamado para fazermos, para realizarmos, eu coloco diante de Ti. E eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. O melhor para mim. Ajude os meus irmãos também, fortalece-os para viverem, para seguirem o caminho que o Senhor tem para cada um deles. No nome de Yeshua HaMashiach. É o que eu lhe peço. Que assim seja. Que assim seja. Shabbat Shalom, que o Senhor possa ter falado poderosamente com cada um de vocês sobre essa questão de confiança, muito importante, né? E essa semana, nos nossos devocionais pela manhã, nós comentamos um pouquinho sobre essa Parashá Hazinu aí, que fica ali como um testemunho de Moshe contra o que o povo ia fazer, né? E mesmo recebendo tudo que eles recebiam do Senhor, eles tinham outros planos, eles estavam felizes com o que eles recebiam. Mas vai que, né, eu pare de receber. O que eu vou fazer? Então eu preciso garantir o meu futuro, né? E muitas vezes caminhar com o Senhor é não saber para onde a nuvem vai. Aqui nós literalmente seguimos a nuvem, como o povo no deserto. Mas vocês não sabem para onde vão? Não sabemos, irmão. O Senhor só pediu para que eu tenha cuidado de seguir Yeshua. Por quê? Porque eu não sei, ele falou assim mesmo, eu não sei quantas pessoas estão me seguindo. Cuide você, meu filho, de seguir Yeshua, porque você não sabe quantas pessoas estão te seguindo. E é o que eu tenho me empenhado para fazer. E aqui a gente está vivendo como o povo no deserto. A gente não sabe muitas vezes para onde a coluna vai nos levar. A gente está à disposição. E essa questão de confiança é muito importante. Do contrário, a gente sempre vai ter uma alternativa, porque a gente não vai confiar no Senhor. Eu lembro a primeira viagem que eu fiz para Israel com a minha esposa, conversando com ela sobre isso lá. E claro, nós fomos orar, apresentamos a situação para o Senhor, e tudo que eu fazia tinha um planejamento. Eu não fazia nada sem planejamento. Com provisão, tudo bem elaborado, tudo bem comedido, investimento nos lugares aí com bastante cautela. Né? E falei, nós vamos fazer todo o provisionamento de recursos, daqui a um ano a gente vai conseguir fazer essa viagem fazendo pagamento à vista. Né? E a gente negocia desconto. Eu sempre trabalhei dessa forma.
E nós fomos orar. O Senhor falou, não, eu gostaria de dar de presente para vocês essa viagem. E falei, ó, fiquei feliz. Um mês depois, eu estava indo para provisionar o recurso que eu havia combinado. Aí eu falei, puxa, mas se eu tomar essa ação, eu vou estar dizendo para o Senhor que eu não confio no que Ele falou. Que Ele ia conceder essa viagem para nós. Eu não provisionei. Passado exatamente um ano, minha empresa onde eu trabalhava me procurou e falou, olha, está aqui um presente para você, uma bonificação, não tenho para os outros, então seja cauteloso com isso, mas está uma bonificação para você aqui. E ali estava uma imensa parte do presente que o Senhor tinha trazido para nós, dessa viagem que Ele tinha colocado. Então, muitas vezes a gente tem que confiar mesmo, não é fácil. Antes de conhecer o Senhor, eu fazia alguns investimentos, aí, claro, tudo com análise, tudo comedido, uma série de coisas. E assim, o Senhor me capacitou com dons e talentos que eu via a coisa multiplicar muito rápido. Muito rápido. Irmãos, o valor financeiro era imenso. Até o dia que o Senhor falou, olha, eu não gostaria mais que você operasse neste sistema. Não tinha nada ilegal aos meus olhos. E diante das leis dessa terra, não tinha nada ilegal. Tudo legalizado, tudo registrado, tudo declarado nos meus impostos de renda. O Senhor falou, eu não gostaria mais que você mexesse com isso. Eu tenho outro chamado para você. A partir daquele dia, eu nunca mais olhei esses índices. E os valores eram imensos, irmãos. Comprei uma casa, paguei à vista em um ano. Nunca mais olhei esses valores. E eu vou falar uma coisa para vocês. O melhor investimento que eu fiz em toda a minha vida, até hoje, eu depositei tudo. Para mim não tem volta. Foi quando eu descobri o tesouro da terra. Eu comprei a terra. E com ela, eu recebi o tesouro. Para mim não tem volta. Mas foi o maior investimento que eu fiz na minha vida. E eu sei o que eu estou falando para vocês. Mas precisa ter coragem. Às vezes confiança dá frio na barriga. Mas você pode ter certeza do que eu estou falando. O Senhor tem coisas tremendas para cada um de nós. Mas passa pela confiança. Às vezes tem que abrir mão. Óleo, a gente só retém óleo na mão quando a gente abre a nossa mão. Do contrário, a gente não consegue. Se você tentar prender óleo fechando a sua mão, ele vai escorrer pelos seus dedos. Mas quando você abre a sua mão, você consegue reter ele na sua mão. Tem que ter sabedoria. Confiança é algo, né, que todos nós deveríamos exercitar o tempo todo. Não é fácil. E o Senhor não vai falar para nós. E eu tenho muita história de confiança para relatar. Talvez as experiências, o bom seria que cada um de vocês buscasse a desenvolver essas experiências. Pessoal com o Senhor. Para crescer a confiança. Eu tenho muita história de confiança. Eu vi muita coisa sobrenatural na minha vida. Tenho visto ainda. A minha existência tá falando com vocês aqui nesse momento já é algo sobrenatural. Meus dias já era para ter sido findado há muito tempo atrás. Eu estou vivendo hora extra na terra. Então que seja todos eles para glorificar o nome do Senhor. Eu sei o que eu estou falando. Sei de onde o Senhor me tirou. Sei qual é o propósito dele. E estou aqui. Eu tenho motivo para confiar cada vez mais. E eu queria compartilhar isso com vocês.